aqui desde a hora que eu entrei. Ovo de língua mexendo. Meninos, então, ó, deixa eu ver aqui. Então, bom dia para todos, né? Nós vamos começar hoje a falar de mais um composto orgânico, que são as proteínas. Então, nós falamos de carboidrato, lipídio, tá? E agora nós vamos começar a falar das proteínas. Bom, proteína, o que é proteína? Se a gente olhar até o que está o conceito dela, é até um pouco estranho para a gente saber, né? Porque está escrito assim: proteína é macromolécula formada pela união de várias moléculas menores chamadas aminoácidos. Bom, o que vem a ser, então, uma macromolécula? Tudo que é macro significa grande. Então, a proteína são moléculas grandes, tá? E elas são formadas pela união de várias moléculas menores, que recebem o nome de aminoácido. Então, esse nome aminoácido, ele tem esse nome por causa da composição química. Olá, tudo bem? Sim, cheguei agora. Saudando, tranquilo, então. O que aconteceu? Não, a gente estava só comentando aqui o que é a proteína, né? E a gente está iniciando agora mesmo. Então, a proteína, ela é um composto orgânico. Então, quer dizer que o meu corpo produz proteína? Produz, né? Então, por exemplo, melanina. O que é melanina? É o pigmento que dá a cor à nossa pele. A melanina, ela é uma proteína, tá? E aí, essa proteína, o meu corpo fabrica. Se eu pensar hemoglobina, hemo significa sangue, hemoglobina é o pigmento que dá a cor vermelha ao sangue, mas ele não existe só para colorir o sangue, não. Ele também é importante porque ele transporta oxigênio, tá? Então, sem hemoglobina no sangue, a gente não vai ter o transporte de oxigênio que a gente precisa e a gente pode morrer por falta de oxigenação. Então, é uma proteína extremamente importante, tá? Então, proteínas, o que é isso? São macromoléculas. O que é isso, macromoléculas mesmo? Tudo que é macro quer dizer que é grande. Então, são moléculas grandes, formadas pela união de várias moléculazinhas menores, chamadas aminoácidos. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está vendo que tem um desenho que está toda hora umas bolinhas entrando e saindo, as bolinhas vermelhas? Está vendo que parece um colarzinho de pérola, um colarzinho de bolinhas. Então, é como se esse colarzinho fosse a proteína. Então, ela é grande, ela é macro. E cada bolinha fosse o aminoácido. Então, uma proteína ela é formada pela união de várias moléculas menores, chamadas aminoácidos. E por que nesse slide eu tenho a imagem de um ovinho com essa linguinha para fora? Na verdade, a linguinha para fora é só para ficar mais engraçadinho. Mas o ovo é por quê? Ele é o alimento que é riquíssimo em proteína, tá? Se a gente for olhar, o ovo, quem não gosta está perdendo muito nutriente. Por quê? O ovo, ele é um dos alimentos mais completos que a gente tem. Então, ele é rico em proteína. Por exemplo, a clara é só proteína, uma proteína chamada albumina. A gema, eu tenho lá carboidrato, tenho lipídio, tenho várias vitaminas e tenho vários sais minerais dentro da gema. Então, um dos alimentos mais ricos que a gente tem é o ovo. Então, ele tem muita coisa. Ele tem sais minerais, ele tem proteína, tem vitaminas, tem lipídio, tem carboidrato, tudo no único alimento. Tá? Então, ele é uma das principais fontes, que eu pensar em alimento, de proteína. Tá? Claro que a proteína não está só no ovo, como a gente acabou de falar. Eu posso encontrar proteína em outros alimentos também. Quais alimentos que são ricos em proteínas além do ovo, né? Leite e derivados, então queijo, qualquer tipo de queijo, né? Aí tem esse queijo aí diferente que particularmente eu nunca nem comi, né? Que é o queijo Roquefort, todo furadinho. Mas aquele queijo, né? Minas padrão, aquele queijo que sua avó faz lá na roça, ele tem um monte de proteína nele também. Tá? As carnes, em geral, qualquer carne que você pensar, de porco, peixe, aves, tudo é rico em proteína. Então, as carnes, né? E alguns grãos. Então, a gente tem lentilha, grão de bico, tá? A gente tem semente de abóbora também, que é riquíssima em proteína. Tá? Então, tem alguns grãos que também têm muita proteína. Feijão,
tá? Qualquer tipo de feijão que você pensar, aí tem um feijão branco, mas esse feijão que a gente, douradinho, que a gente, né, esse feijão que a gente, carioca, que a gente fala aqui, né, feijão preto, todos eles são ricos em proteína, soja, tá? Então, são alimentos que têm muita quantidade de proteína. Bom, e a gente vai ver aqui, então, que como a gente acabou de falar, que tem a proteína de origem animal e tem proteína de origem vegetal. Então, por exemplo, nas carnes, nos ovos, no leite e derivados, é a proteína que vem de origem animal. E a vegetal eu vou encontrar lá na soja, né, no grão de bico, vou encontrar no feijão. Então, são alimentos que têm muita proteína também. Tá? Eu gostaria que uma pessoa lesse para mim esse quadro. Será Elismar, lá do primeiro B? Leia para mim, por favor, esse quadro. Elimar, né? Eu falei errado. Elimar, leia para mim, por favor. Possui um alto valor biológico. É esse? Isso, esse quadro que está aí. Tem a proteína animal, possui um alto valor biológico, isso mesmo. Tá bem pequeno, deixa eu só. Tá pequeno, né? Possui um alto valor biológico, são proteínas completas, como todos os aminoácidos acessórios. Que é isso? Como todos os aminoácidos, Tá muito pequenininho. tá pequenininho, né? Realmente tá muito estranho. Eu pensei que era só eu que não estava conseguindo, mas é porque eu coloquei nessa forma para apresentar, ele ficou pequeno, ficou bem pequenininho. Mas assim, eu vou completando então aqui, você consegue visualizar mais algum, que aí eu explico eles. Proteínas de origem animal, então, ela tem um alto valor biológico. Como assim? Ela tem uma grande quantidade de nutrientes, né? E ela serve para auxiliar na formação das nossas proteínas. Assim como, né, a de origem vegetal também. Tá? Também tem alto valor biológico, tem um valor biológico menor do que a animal, né? No caso, um pouco menor, né? E a qualidade dela também não é ruim, a qualidade dessa proteína também é boa. Então, aqui, comparando a proteína animal com a proteína vegetal, a gente vai conseguir ver que as dois tipos de proteína, elas são excelentes para o nosso organismo. Né? Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que é vegetariana, né? Se ela come esses alimentos que têm proteína de vegetais, ela consegue também obter as proteínas que ela precisa. Tá? Vai faltar para ela algumas vitaminas, principalmente do complexo B, que eu encontro muito na carne. Mas, assim, a questão da proteína, eu vou encontrar ela de forma tranquila. Então, aqui, no caso dessas proteínas, tanto animal quanto vegetal, elas vão ser de qualidade, as duas são de extrema qualidade para o nosso organismo. Tá? Então, proteína, elas são o quê? Agora você pode ler eles, mas que agora dá para você ver tranquilo. As proteínas são nutrientes, classificadas como macronutrientes, são indispensáveis na alimentação do ser humano em todas as fases da vida. Tal importância deve-se à sua função como elementos estruturais, construindo ossos, pele, cabelo, músculos, entre outros inúmeros oh meu Deus, inúmeros funções. Isso. Então, ó, só para a gente notar, então, proteína, se eu for pensar no nosso corpo, claro que a gente viu lá compostos inorgânicos falando que a nossa massa corporal é formada mais por água, né? Mas se eu for olhar com a formação do meu corpo, quase tudo no meu corpo é formado por proteína. Tá? Então, onde eu tenho proteína? Nosso cabelo, a nossa pele, as nossas unhas, né? Os nossos músculos, os nossos ossos, até a cor da nossa pele, a cor do nosso sangue, alguns hormônios, como a insulina, não sei se alguém já ouviu falar, mas imagino que já, de insulina, que é um hormônio proteico, que é produzido para controlar a taxa de açúcar no nosso sangue. Essa insulina também é uma proteína. Então, a gente tem vários tipos diferentes de proteína no nosso corpo. Então, uma das coisas que a gente mais tem, né, formando o nosso corpo, é proteína.
Tá? Então, por exemplo, carboidrato ele vai ficar em forma de reserva, lá no músculo, alguma coisa assim. Mas quem forma o músculo? É a proteína. Quem forma o osso? É a proteína. Quem forma o seu cabelo, sua pele, suas unhas? Proteína. Então, por exemplo, se eu pensar para o músculo, ele tem lá umas proteínas chamadas de actina e miosina, que são proteínas que fazem o músculo contrair. Se eu pensar na pele, ela tem pele, tem colágeno. O que é o colágeno? Né? Ele é tão falado nas redes sociais, em muito lugar, né, em questão de estética. Colágeno é uma proteína que ela tipo vai colar, né? O nome está até dizendo isso, colar a sua pele à musculatura. À medida que eu vou envelhecendo, eu vou perdendo colágeno. E o que vai acontecendo? A minha pele vai caindo, vai ficando flácida. E aí vai aparecendo as rugas. Tá? Então, o colágeno é como se ele esticasse, te colasse todinho aqui, a sua pele fica bem coladinha à musculatura. Tá? Então, uma pessoa jovem, então vocês, né? Vocês são muito jovens, vocês têm bastante colágeno. Então, ninguém de vocês aí tem pele flácida, né? Caída. Vocês não têm rugas. Por quê? Vocês têm muito colágeno. Então, se eu pensar eu, né? Já estou com uma idade para ser mãe de vocês, né? Já tenho menos colágeno. Então, eu vou perdendo esse colágeno com a idade, com o tempo. Meu corpo vai deixando de fabricar. Tá? Então, o nosso corpo vai envelhecendo e ele vai deixando de fabricar. A mesma coisa a gente tem lá, a queratina, que está nas unhas, que está no cabelo, que está na pele. E para que serve essa queratina? Quanto mais queratina, mais rígida é uma parte do meu corpo. Então, por exemplo, a pele tem queratina, mas é uma quantidade pequenininha. Cabelo tem queratina, né, mais do que a pele, mas ainda é uma quantidade pequena. Unha tem mais queratina do que a pele e que o cabelo. E outro detalhe, quanto mais queratina a minha unha tiver, mais firme ela é, mais resistente ela vai ser. Quanto menos a queratina, mais fraca ela fica. Outra coisa, uma outra proteína que é muito comum, né? E a gente vê isso muito, né? Assim, não vê a proteína, mas a gente vê o processo que ela faz. Elastina. Olha o nome. Lembra que eu falei colágeno lembra cola? Porque ele tipo vai colar a sua pele ao músculo? Agora, elastina, lembra o que para vocês? Para vocês, o que seria? O que lembra? O que parece elastina? Elasticidade, coisa Isso, justamente. Então, a nossa pele, além de ter colágeno, além de ter a queratina, tem elastina. E para que serve ela? Para dar elasticidade. Então, principalmente nós mulheres. Por quê? A gente está falando, assim, claro que os meninos também precisam muito, né? Porque eles vão crescer, precisa da elasticidade da pele para acompanhar esse crescimento. Mas eu estou falando em relação às mulheres, por quê? As meninas, né, vão chegar daqui a, no caso dessas meninas aqui novinhas, que tudo tem mais de 15, 16 anos, daqui a 20 anos. Agora não. Daqui a 20 anos, elas vão ficar grávidas, né? E aí a barriga delas vão crescer. Para essa barriga crescer, para essa pele crescer, ela precisa dessa proteína chamada elastina, para dar elasticidade para essa pele, para esse tecido conseguir crescer. Se ela tiver pouca elastina, esse tecido da pele se rompe, ele tipo se rasga, e eu vou ter uma coisa que não é bonito, né, que é chamado de estria. Então, a elastina é uma proteína que dá elasticidade para a nossa pele. Tá? E até quando eu engordo e emagreço, né, a elastina vai fazer esse negócio. Ele vai, tipo, engordei, esticou a minha pele. Emagreci, ela consegue fazer voltar. Mas se eu engordar demais, né, então, vamos supor que eu tinha 44 quilos, e aí eu engordo, vou para os 120, né, a quantidade de elastina não vai aguentar, né, provavelmente vai estourar algumas estrias. Tá? Então, a elastina também é uma proteína que a gente tem na pele e que tem a função de dar elasticidade. Assim como a gente tem várias outras proteínas também, que a gente vai ver, né, no decorrer da aula. Então, aqui, a proteína, ela é a matéria-prima do nosso corpo. Então, como assim? Quase tudo no nosso corpo é formado por proteína. Então, por isso que é chamado de matéria-prima. Então, quase tudo que a gente tem no nosso corpo, a proteína vai constituir. Né? E eu vou encontrar a proteína principalmente em carnes, ovos, leite derivados e alguns vegetais, principalmente as sementes. Tá? Agora aqui, no nosso corpo, né? Essa questão da pele,
né? A pele, ela tem proteína, como a gente falou, tem elastina, colágeno, queratina, né? Os nervos, eles são envolvidos todo por proteína, tá? Então, todos os nossos nervos espalhados pelo corpo têm essa parte de proteína. As fibras, né, nervosas, tá? O hormônio, como a gente falou no comecinho da aula, a insulina, que é o hormônio que regula a taxa de açúcar no sangue. É um hormônio fabricado pelo pâncreas, e esse hormônio, ele é uma proteína, tá? As unhas são formadas de proteína. Qual proteína? Né? A queratina. O cabelo também é formado por proteína. Proteína que é essa? Queratina. Só que um detalhe, a queratina, ela dá rigidez. O casco de um cavalo, eu imagino que todo mundo já tenha visto, né, alguma vez o casco de um cavalo. O casco do cavalo é extremamente duro aquilo, né? E o que ele tem? Queratina. O casco da tartaruga, aquilo é pura queratina, tá? O meu cabelo, se eu aplicar queratina, ele fica duríssimo, né? Se eu aplicar em quantidade alta, ele fica duríssimo e quebra. Então, assim, aplicar queratina no cabelo, tem pessoas que aplicam, porque talvez fez algum processo químico e o cabelo perdeu queratina. Aí tem, né, quem trabalha nessa área, aplica queratina, mas aplica em pequena quantidade. Porque se aplicar muito, o seu cabelo vai quebrar, porque ele vai ficar duro e quebra, tá? Outro exemplo de proteína que a gente tem na nossa boca. A gente tem lá na saliva uma proteína chamada de amilase salivar. Essa amilase, ela é uma proteína que ajuda na quebra do amido. O que é amido? Quando eu como um pão, o pão tem um amido, que é um tipo de carboidrato. Ele vai começar a ser digerido aqui na boca. Isso, claro, para quem mastiga direito, né? Para quem põe a comida na boca e já engole direto, não vai dar tempo nem dessa enzima atuar, né? A hemoglobina é outra proteína que está no nosso sangue, que é uma proteína que a gente falou, que ela tem a função de auxiliar no transporte de oxigênio e ela também dá a cor vermelha ao nosso sangue, tá? Tanto que, por exemplo, para formar a hemoglobina, ela é formada de proteína, e a gente chama de proteína conjugada, porque ela precisa do ferro também para ser formada. E aí, quando a pessoa está com anemia, porque faltou ferro na alimentação, aí ela produz pouca hemoglobina, ela fica pálida. Por que pálida? Amarelado, pálida? Porque está faltando esse pigmento vermelho que dá a cor ao sangue, né? E a gente fica coradinho, né? Quando a gente fala que está coradinho, é justamente o nosso sangue que está circulando no nosso corpo que vai dar essa coloração. Quanto menos hemoglobina eu tenho, mais pálida fica o tom da minha pele, tá? Os músculos, né, as fibras musculares, todas são formadas por proteínas, chamadas de actina e miosina, que são as proteínas que fazem contração, tá? Então, para a gente ter uma noção, quando a gente fala de músculo, pelo menos na minha cabeça, o que me lembra logo é a perna, braço, musculatura, né, esquelética. Mas pensa, o nosso coração, ele é músculo, né? E ele está contraindo e dilatando toda hora. Toda hora ele faz isso aqui, ó. Ele contrai e ele dilata, contrai e dilata, né? Para bombear o sangue no meu corpo. E para que faz ele fazer isso? As proteínas chamadas actina e miosina. Claro que também tem, não é só isso que faz, né? Mas claro que também tem a questão do sistema nervoso, que manda esse impulso. Mas se o meu sistema nervoso mandar isso, e ele não tiver a proteína actina e miosina, ele não dá conta de fazer, tá? Os tendões, por exemplo, quando a gente pega aqui no nosso calcanhar, na parte de trás aqui, no finalzinho da nossa perna, a gente sente um tecido diferente, parece que durinho, mas não é osso. Aquilo é um tendão, tá? E tendão, ele é formado de proteína. Qual que é a função de um tendão? É unir, né, um músculo ao osso. Tá? Então, não sei se vocês já observaram, quando a gente compra peça de carne, ou quem já viu matar gado aí, por exemplo, a gente vê que o músculo, ele vai, tipo, a peça do músculo, ele vai, assim, do músculo que eu tô falando é a carne, tá? Não é o músculo em si que você vai na açougue e pede, eu quero músculo. Tô falando qualquer carne que eu tiver do gado é músculo, né? Então, uma peça de carne, ela vai afinando nas pontas. E ela vai afinando, e bem na pontinha dela, vai formando tipo uma capinha branca, esbranquiçada. Isso é um tendão. Esse tendão, ele serve para ligar esse músculo ao osso. E isso eu vou encontrar em qualquer animal, tá? E o tendão, ele é formado por proteína, tá? Então, tem proteína basicamente quase tudo, tá? Ela é muito importante para o nosso corpo. Bom,
as proteínas, elas vão ser classificadas de acordo com a função que ela tem para o nosso organismo. Então, a gente vai ver que tem proteína com várias funções. Tem proteína que dá cor, tem proteína que transporta oxigênio, tem proteína que vai auxiliar na digestão, né? Tem proteína que auxilia na contração, tem proteína que auxilia na rigidez do corpo, né? Então, tem vários tipos diferentes de proteína. E aí a gente vai estudar ela, né, a classificação dela de acordo com as funções que ela tem. Tá? Bom, meninos, a reunião, né, nessa nossa reunião, a chamada está aqui no chat, vou até colocar ela aqui novamente, e a palavra-chave nossa é aminoácido, tá? Já está aberto para vocês fazerem a chamada. Não tem o chat. Hã? Quem não tem, depois me manda no privado, me manda no privado um oi. Me manda agora durante a aula, que aí eu mando para você, tá bom? Pode me mandar um oi, que aí eu acabando de olhar aqui, eu mando para você fazer, tá? Professora, qual que é a palavra mesmo? Aminoácido, Renata. Aminoácido. Agora vai ter ela escrita aqui nos slides, tá? Então, aqui, ó. O nosso corpo, ele vai ter, então, essa classificação, né, de acordo com a função que a proteína vai desempenhar. Então, vamos ver essa classificação aqui. Proteína transportadora. Isso, quem escreveu lá no chat aminoácido, escreveu certinho, aminoácido, dessa forma mesmo. Então, ó, proteína transportadora. A hemoglobina, então, toda vez que você ouvir falar de hemo, significa sangue. A hemoglobina, ela é uma proteína que está no nosso sangue, ela dá a cor vermelha para o sangue, e ela tem a função de ser transportadora. Como assim transportadora? Ela transporta o oxigênio. Então, como assim? Né? Vamos pensar o seguinte. O nosso coração, ele é uma máquina que vai bombear o sangue para o pulmão. O sangue que não tem oxigênio, né? Aliás, o sangue que não tem oxigênio vai para o pulmão, e aí esse gás carbônico que está no sangue sai na expiração. Quando eu inspiro o ar, entra o oxigênio, e aí esse oxigênio vai entrar dentro das hemácias, dentro das células vermelhas, que são vermelhas por causa da hemácia, da hemoglobina, aliás, tá? Elas vão entrar, esse oxigênio vai entrar dentro da hemácia. A hemoglobina que está nela vai pegar esse oxigênio. E aí essa hemoglobina, que é uma proteína, vai transportar esse oxigênio no sangue. Então, não basta eu ter o sangue, mas se eu não tiver a hemoglobina, que é a proteína, né, eu não vou conseguir transportar o oxigênio. Tá? Então, a oxigenação do nosso corpo é feita graças a ela. É ela que transporta o oxigênio. Então, hemoglobina é uma proteína que está no meu sangue e ela está presente aonde no meu sangue? Na hemácia, que é a célula vermelha do sangue. Ela justamente é vermelha por causa da presença da hemoglobina. E aí, essa hemoglobina que está na hemácia, ela carrega o oxigênio. Então, ela vai se ligar, tipo, é como se ela fosse o ímã para o oxigênio. Então, ela vai puxar o oxigênio ali para dentro da célula. E aí, ela vai levar esse oxigênio para todas as nossas células, tá? Então, essa é uma das funções extremamente importantes que a gente tem, né, da proteína, que é a função de transportadora. Bom, outra função, reguladora. Então, aqui na imagem, a gente tem o fígado, e ligado ao fígado, bem próximo dele aí, tem o pâncreas. O pâncreas, ele produz duas proteínas hormonais, chamadas de insulina e glucagon. O que é essa insulina e glucagon faz? São proteínas que regulam, por isso o nome, proteínas reguladoras. São proteínas que regulam a quantidade de açúcar no nosso sangue. Então, por exemplo, comi algo que tenha glicose, comi um pão, lembra que na outra aula, nas aulas passadas, glicose são carboidratos. Então, um pão, um doce, tem carboidrato, tem glicose. Comi, né, um carboidrato, o meu organismo fez digestão, liberou para o sangue glicose. O que vai acontecer? Essa glicose, o meu pâncreas produz a insulina sai de dentro do pâncreas, vai para o sangue, pega essa glicose e joga ela dentro da célula. Por que joga dentro da célula? Porque a célula tem que ter energia para funcionar. Então, vai jogar a glicose lá dentro. Lembra, glicose é carboidrato. Função do carboidrato é energética. Então, a insulina, que é uma proteína,
fabricada pelo pâncreas, ela vai ser jogada lá no sangue e ela vai pegar a glicose que está solta no sangue e jogar para dentro da célula. Agora, vamos pensar o contrário. Eu não comi nada que tenha glicose. Preciso de alguma glicose no meu sangue. A gente não fica sem glicose no sangue. Então, se alguém tiver 0 de glicose no sangue, está morta essa pessoa. Tá? Então, eu tenho que ter uma quantidade de glicose solta no sangue também. Eu não posso ter ela em exagero, né? Porque senão eu vou fazer mal para o meu corpo, né? Mas eu preciso ter uma quantidade lá no meu corpo. Quando está diminuindo essa quantidade, a insulina levou, né, praticamente tudo para a célula e está pouco ali a quantidade de glicose no sangue, o glucagon vem e faz o trabalho contrário. Então, o glucagon vem e joga essa insulina, né? O glucagon vem e joga a glicose para o sangue também. Tá? Então, eles são 2 hormônios que regulam a taxa de açúcar no nosso sangue. Por isso que são proteínas reguladoras, que a função dele é regular essa quantidade de açúcar. Outra coisa, proteína de defesa. Proteína de defesa, pensa, defesa, são os anticorpos. O que a gente mais precisa nesse período agora de pandemia é de defesa, né? Os nossos anticorpos, na verdade, eles são uma proteína fabricada pelos leucócitos. O que é leucócito? Leucócito é a célula branca do sangue. Então, meu sangue tem a hemácia, que é a célula vermelha, e meu sangue também tem leucócitos, que são as células brancas. A hemácia, que é a célula vermelha, está lá na função de transporte de oxigênio, por causa da hemoglobina. Agora, os leucócitos são as células brancas, são as células que fabricam anticorpos. E o que é anticorpo? Anticorpo é uma proteína que tem a função de destruir tudo aquilo que é estranho ao meu organismo, certo? Então, os anticorpos, eles atuam, né, no sistema imunológico, né, do nosso organismo aqui, ou seja, eles possuem função de proteger o nosso organismo contra qualquer corpo estranho, como vírus, bactérias, tá? E eles penetram, que entram no nosso organismo, tá? Então, qualquer coisa corpo estranho que entrou no meu organismo, o meu sistema imunológico vai ser ligado para ele fabricar os anticorpos. É por isso que a gente fica doente algumas vezes. E é por isso também que a vacina é importante. Então, por que eu posso ficar doente? Porque eu ainda não tenho anticorpos pronto, né? Até eu produzir os anticorpos, é o tempo que eu fico doente. Quando eu fabrico os anticorpos, né, os meus anticorpos vão lá e destroem o vírus. E aí eu saro daquela doença, tá? Então, qualquer doença, como corona, como uma catapora, uma cachumba, né? O meu corpo, eu só vou ficar doente se eu não tiver anticorpos contra aquele vírus ou contra uma bactéria, né? E aí, assim que eu vou produzir aquele anticorpo vai lá e mata o agente causador da doença. E eu saro da doença. E a vacina? A vacina, ela é extremamente importante porque eu não vou ficar doente quando eu tomo a vacina. Porque a vacina, ela vai já, antes do vírus vir, ela vai estimular o meu sistema imunológico a fabricar, né, os anticorpos. Então, meus anticorpos vão ser fabricados, tá, a partir do momento em que eu entrar em contato com aquele agente estranho ou que eu tomar uma vacina. Aí ele vai ser estimulado a produzir. Só que aí, lógico, demora alguns dias, tá? Eu estou olhando aqui, tem algumas pessoas saindo da reunião, né? Então, não adianta eu anotar a chamada lá antes e sair da reunião, tá? Tem gente que saiu, mas conseguiu voltar, isso eu entendo que é a questão da internet, mas tem gente saindo e só saiu, tá? Então, aí na hora da chamada, a gente vai dar uma olhadinha se essas pessoas não retornarem, porque assim, é comum de ter queda de energia, acontece comigo também, mas a gente volta, ou então depois vamos mandar mensagem, alguma coisa assim, tá? Então, aqui, função de defesa também é função das proteínas, então proteína também serve para isso. Então, aqui eu tenho, por exemplo, as hemácias, que são essas vermelhas, e esses grandões aqui, né, eu teria o agente estranho, corpo estranho, tá? Essas coisinhas, parecendo um Yzinho de amarelo com pontinhas azuis, seriam as imunoglobulinas,
ou os anticorpos, tá? Que é fabricado pelas células brancas do sangue, pelos leucócitos, tá? Então, anticorpos são proteínas fabricadas, tá? Pelo nosso corpo, no caso, pelas células brancas do sangue, e que tem a função de defender o meu organismo contra os agentes estranhos, contra vírus, contra bactérias, tá? Existe também proteínas que têm função catalisadora. O que é isso, catalisador? São proteínas que aceleram a nossa digestão, tá? Então, essas proteínas, elas vão acelerar as reações químicas, como a nossa digestão, por exemplo, tá? Então, as enzimas, elas são os exemplos de proteínas catalisadoras, tá? Então, a função dela é acelerar a nossa digestão. Então, no nosso aparelho digestório todo, tem várias enzimas que são catalisadoras, que aceleram o processo da digestão, tá? Depois a gente vai estar estudando essas enzimas com mais detalhes, mas só para a gente ter uma noção. Cada enzima, ela é específica a uma substância. Então, por exemplo, a insulina, ela é um hormônio, mas ela pode atuar como uma catalisadora também. Por quê? A insulina é a proteína que tem como se fosse uma chave para abrir a minha célula e deixar a glicose entrar dentro dela. Então, ela está acelerando esse processo de entrada de glicose no sangue. Então, ela pode ser também chamada de catalisadora, tá? Bom, tem as proteínas que são estruturais. O que é aquela proteína estrutural? É aquela proteína que tem a função de sustentação, de formar partes do meu corpo. Então, lembra que eu falei no começo da aula que o colágeno cola? Tipo, ele vai colar a sua pele, a musculatura. Então, se o colágeno faz isso, ele tem uma função de sustentação. Ele está sustentando a sua pele, tá? Então, ele é uma proteína estrutural. Então, eu vou ter lá a elastina, né, que a gente falou dela também hoje, queratina, que vai estar lá nas unhas, no cabelo, na pele, tá? Então, tem colágeno, queratina, elastina, todas são proteínas estruturais, tá, que vão dar estrutura para a nossa pele. Colágeno, que é tão falado hoje em dia, colágeno. Para a gente ter noção, existem vários tipos de colágeno diferentes. A gente vai ver, a gente não estuda aqui, mas assim, se vocês forem estudar em um curso, né, da área de biológicas, tem colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 3, até para você comprar na farmácia, né, tem vários tipos de colágeno. Por exemplo, para cartilagem, né, para os tendões, desculpa, falei errado. Para os tendões que envolvem ali as nossas cartilagens, existem ali um tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 2, que vai estar ali, né, entre uma articulação e outra, tá? Então, o colágeno, ele é uma proteína estrutural, tá? E ele compõe cerca de 30% das proteínas do nosso corpo. Então, de 100% das proteínas que eu tenho, né, 30% delas é colágeno, tá? 95% do colágeno dessas proteínas aqui estão na estrutura óssea, tá? Eu posso também encontrar, além do osso, eu posso encontrar colágeno aonde? Nos tendões, né? Nas cartilagens, nos vasos sanguíneos, tá? E o colágeno ele vai ter também, vai oferecer para a gente a elasticidade e a firmeza da pele e de órgãos, tá? O nosso corpo ele reduz a produção de colágeno, né, no início da idade adulta. Então, quando a pessoa começa lá 20 e 25 anos para frente, já começa essa redução de colágeno. Que aí começa a aparecer alguns sinais na pele, né, de alguma ruguinha, alguma coisa assim, né? Porque o colágeno está sendo diminuído a produção dele. Então, o meu corpo vai diminuindo, tá? Bom, tem as proteínas também que são contráteis. O que é proteína contrátil? É a proteína que faz contração, tá? Bom, as proteínas contráteis são actina e miosina, tá? Então, essas proteínas são essas daqui, né? Que vai auxiliar na contração dos músculos. Para o meu músculo contrair, para mim fazer um movimento, eu preciso de actina e miosina, tá? Então, essa contração é realizada por esses tipos de proteína, ok? Bom, nosso tempo já está se esgotando, né?
Então, agora, a gente vai parar a gravação por agora, porque o nosso tempo já está esgotando.